Aí, boa noite, boa noite, boa noite. Hoje é quinta-feira, a gente tá aqui em mais uma live. Vou tirar aqui o celular. Isso. E hoje eu vou bater um papo com meu amigo Luiz Carlos, que é um piloto do plano de voo e que a gente vai compartilhar com vocês aí nossas experiências. Como sempre, as minhas lives, elas são abertas, espontâneas e de um jeito que o piloto que é convidado entra no jogo e a gente conversa ao vivo, literalmente ao vivo, e vai compartilhando as experiências que viveu. Então, eu vou esperar um pouquinho mais para que o Luiz se conecte com a gente. Quem está chegando, fala aí, Rodolfo. E assim que ele se conecte com a gente já começa a bater o papo. Carol, seja bem-vinda. Legal. Carol vai voar aí no plano de voo na próxima turma, que começa segunda-feira. E vai ser um voo bem legal, tem novidade, né? Cada turma do plano de voo tem novidade sempre. Então eu vou pedir para vocês irem compartilhando com outras pessoas para a gente já conectar com o Luiz e trocar uma ideia. Fala, Léo, seja bem-vindo. Piloto também. Olha aí, Carol. O Léo é piloto, Daniel Vasconcelos, piloto, um dos primeiros pilotos que participaram. Vocês que estão chegando, a Carol vai fazer aí, o Léo e Daniel. Muito bom. Muito bom. Tô esperando. Fala, lindão. Você é lindo, hein? Então, hoje a gente vai ter um papo sobre como que foi viver a história do plano de voo, né, com o Luiz. Vai, Carol. O que acontece? Depois que você faz o plano de voo, que passa por essa jornada, você então entra para o clube de pilotos. Jussi Bassi também, parceira nossa. E lá a gente vai compartilhando experiências. Tem um módulo novo que vai acontecer nessa nova turma. E, e é diferente, né? Cada módulo, cada vivência, cada encontro que a gente vai para a 10ª turma, agora na semana que vem, ele é diferente dos outros, porque o conceito que está por trás é que a gente vai montando e vai construindo e vai evoluindo com o plano de voo, assim como é a vida. A história é orgânica, a vida é orgânica, tudo vai em movimento e é assim que a gente vai fazendo. Oi, Ju, tudo bem? Tem uma turma nova, Ju, começando semana que vem. Esqueci de te avisar, eu sei que tua agenda está super lotada, mas convidada você está. E então essa jornada do plano de voo nasceu, né, de uma história com meu parceiro William Davi, que acabou de entrar aí, aonde a gente estruturou toda uma experiência, uma vivência para levar para as pessoas um conhecimento para que você possa olhar para a vida de um jeito diferente, olhar para o mundo de um jeito diferente. E dentro do processo, são 5 dias que a gente se encontra, dentro do processo a gente vai compartilhar vivências, experiências, histórias que mostram que a vida pode ser intensa, que ela pode ser plena, que ela pode trazer significado em tudo que você faz e que no final dessa jornada que a gente está vivendo agora, você consiga chegar lá nesse lugar que você quer chegar, você possa olhar para trás e dizer, caramba, foi muito legal viver essa jornada, foi muito legal construir essa história e que outras pessoas ao longo dessa trajetória possam observar, aprender, possam levar para o seu dia a dia essa experiência, essa vivência e possam construir também uma vida plena. Então, é uma coisa simples, né? Mas eu percebo que muitas pessoas colocam os seus paradigmas, colocam aí limitações. Uma das coisas que eu mais escuto das pessoas é que elas não têm tempo. Né? Não, eu estou com a agenda muito cheia, eu estou com muitos compromissos, agora, nesse momento, eu estou fazendo muitas coisas. Né? É exatamente quando a vida está desse jeito que você precisa respirar, você precisa parar, respirar e definir um tempo para que você possa olhar para a sua história. Tem uma frase que eu gosto que diz assim: o peixe não vê a água. O peixe está dentro da água, tem água
ao entorno dele, mas ele não está vendo o que está dentro d'água. Então, quando você está inserido no seu dia a dia, você está inserido na sua história, você está inserido no redemoinho da sua vida e em tudo aquilo que está acontecendo, você não consegue, muitas vezes, perceber se você não dedicar um tempo para isso. O plano de voo é um convite para isso. Essa história é para que você pare por um tempo na sua semana, olhe para a sua jornada, e você tome consciência daquilo que você está vivendo, se você quer viver daquele jeito, e através de métodos, ferramentas, de compartilhamento de histórias, você consiga olhar para a vida de um jeito diferente. Eu trago, por exemplo, estudos, literaturas, tudo o que a gente compartilha lá é um conjunto de literaturas, é embasado por um conjunto de literaturas. Não foram as literaturas que construíram a estrutura do plano de voo, foi a minha vida que construiu a estrutura do plano de voo, tanto que eu vou contar, e lá é um lugar seguro onde a gente compartilha experiências de vida. Lá a gente troca essas ideias de como que eu aprendi, o que eu aprendi ao longo da jornada. E para aqueles que têm dúvidas sobre algum dos conceitos, das vivências que eu estou levando lá, eu trago uma literatura, eu trago uma base científica que valida aquilo que eu vivi. Então, eu vivi, compartilho, mostro o que eu aprendi, e tem histórias que hoje eu consigo compartilhar de uma forma muito aberta e que eu acho que são muito legais. E as pessoas, quando recebem essas histórias, elas também compartilham as suas experiências e também trazem depoimentos dizendo, olha, realmente teve uma palavra, teve uma frase, teve uma história que você contou que fez com que eu me conectasse com a minha história, e essa conexão me fez perceber que eu podia viver uma vida diferente. E eu acho que a gente pode viver uma vida diferente. Então, isso é um pouco do que acontece lá. Eu estou esperando meu brother. Vou ter que colocar o óculos porque eu não enxergo nada. Então eu tô esperando meu brother Luiz chegar. Deixa eu fazer um contato com ele via WhatsApp. Legal. Já mandei para ele que eu tô esperando. Assim que ele se conectar conosco, a gente começa. Enquanto isso, a gente vai compartilhando experiências. Então, eu vou falar um pouco dessa história do plano de voo. Meu objetivo aqui não é... Luiz. Legal, Luiz, tô te chamando. Legal. Aí. Oi, Luiz. Opa, Oi, fala. Luiz. Tudo bem? Tudo jóia? Legal. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado aí por ter aceitado o convite. Eu sei que você está na jornada aí, na estrada, nessa jornada do seu trabalho, andando por aí pelo mundo. A sua profissão é andar pelo mundo, fazer conexões, fazer negócios. Então, obrigado por dedicar um tempo para a gente trocar uma ideia e compartilhar a experiência do plano de voo. Legal. Vamos lá. Para aqueles que estão chegando agora, o Luiz... meu nome é Flávio Peralta, para quem não me conhece, e você pode olhar aí na minha bio, a minha história, tem algumas referências, e eu sou o criador do Plano de Voo, que é uma mentoria que leva para as pessoas aí uma percepção diferente do mundo, um jeito diferente de você olhar para o seu mundo, é só isso, não é muito complexo, mas é bastante divertido a gente olhar para o mundo de um jeito diferente. E Luiz, te apresenta, diz de onde você é, aonde você está hoje, para o pessoal ver que tem aí, o Brasil é muito grande, né? É um mundo. Então te apresenta onde você é, onde você está, e a gente começa aí de forma livre. Legal, pessoal. Sou Luiz Carlos, sou pai, filho, neto, irmão. Sou representante comercial, trabalho com representante comercial. Nesse momento, eu estou na estrada, eu estou em Parnaíba, no Piauí, e aqui atender clientes, e meu trabalho é esse, é andar na região que eu atuo, conectando a empresa que eu trabalho com os clientes que tem na região e ajudando eles a fazer negócios, a fomentar as marcas. O trabalho é comunicar, assim, comunicar e vender.
E eu Legal, estou aí nessa jornada há uns 18, 19 anos, entre legal, marketing e vendas, esse tempo aí. legal. Galera que está nos escutando, puder dizer como é que está o som, se está tudo bem. Tá? E também eu vou pedir para que vocês compartilhem aí no aviãozinho, vai mandando para os seus amigos. A gente vai trocar algumas ideias muito legais sobre vida, sobre consciência, sobre experiências, né? A empresa que o Luiz trabalha chama Marchon, é uma distribuidora na área de óticas, né, de armações, que representam grandes marcas no Brasil. Inclusive, vocês podem estar utilizando aí algumas marcas. E é uma empresa multinacional, né, fora, a sede é fora do Brasil. E o Luiz representa isso no Nordeste brasileiro, Nordeste e no Norte. O pessoal está dizendo, Luiz, que o teu som está um pouquinho distante. Eu não sei se você está usando fone. Às Não. vezes o fone dá essa distância, tá? Vou Bom, falar um pouco mais alto, né? Que eu acho que deve ser isso, que eu estou usando o microfone do próprio celular. E eu senti tá uma legal, microfoniazinha, talvez seja o volume aqui, eu dei uma baixada, vamos ver se ajustou. legal. Bom, vamos começar, galera. Nós vamos falar um pouquinho sobre plano de voo. Plano de voo é esse convite, uma mentoria para você viver, olhar para a vida de um jeito diferente. Realmente, você olhar para a sua história, olhar para a sua vida e começar a perceber que as coisas podem ser um pouco diferentes. Esse é o convite, essa é a história, esse é o jogo que a gente vive lá. Aí, Luiz, a gente se conheceu numa imersão, né, empresarial. A gente viveu uma experiência de uma imersão empresarial. Lá na imersão empresarial, eu tinha que fazer um pitch. E aí, quando eu fiz o meu pitch de alguma coisa, eu fiz o pitch do plano de voo. E falei outras vezes que eu vivi lá na imersão, eu falei sobre o plano de voo. E alguma coisa te despertou de você querer participar do plano de voo. Então, o que foi que te despertou a curiosidade e você diz, olha, eu quero viver essa história, eu quero saber o que é isso, eu quero viver essa jornada. O que gerou em você uma curiosidade? Eu acho que esse é o primeiro ponto que eu queria saber de você. Na verdade, Flávio, assim, nos últimos anos, né, assim, nos últimos ano e meio, mais ou menos, eu tenho vivido uma jornada de autoconhecimento, né? Legal. Eu via que dentro do meu dia a dia, nos sucessos, nos fracassos, né, que é a vida, né, que a gente vai ali no dia a dia, eu notava que muito do que dava certo ou errado passava por mim, né, pelas coisas que estavam dentro de mim, pelas minhas decisões, né, pelas minhas reações diante dos problemas. E eu tomei a decisão de me conhecer melhor, né? Às vezes eu mesmo me assustava com determinadas reações que eu tinha. E aí eu já sabia que era um processo de autoconhecimento, e nessa jornada que eu vinha, eu fui lá no Dobre Seus Lucros, né? Foi uma etapa. Tive contato com sua explanação lá sobre o plano de voo e disse, cara, é isso, né? Eu preciso viver isso aí, né? Vou me dar essa oportunidade. E eu acho que é mais esse desejo mesmo, né? Você ter um desejo de autoconhecimento e de busca, né? Sem paradigmas, sem preconceitos, né? Tem que estar aberto de verdade para viver a coisa da forma que ela merece ser vivida, que ela é, né? Então foi isso, foi um desejo que já vinha, e eu tive a informação e não hesitei, né? Fui em frente. Legal. Tu sabe, Luiz, que a minha jornada de autodescoberta também foi assim. No meu caso, eu comentei algumas coisas com vocês lá no plano de voo. No meu caso, eu sofri alguns reveses e comecei a me questionar. Qual que era o sentido das coisas? Por que a vida passa rápido demais? Por que a gente às vezes tem essa sensação de que, cara, a gente já está em tal mês do ano, passou rápido demais, e aí você perde alguém que você ama muito, alguém que é muito importante, relevante na sua vida, e você diz, mas qual que é o sentido de tudo isso? E eu comecei essa jornada de autodescoberta, de me conhecer melhor, de entender melhor por que eu sentia o que sentia, por que eu fazia o que eu fazia, por que eu reagia, né, às vezes de uma forma não muito legal com as interações com outras pessoas. E essa jornada de autodescoberta começou em 2005. Nós estamos falando aí de quanto tempo? 2005, nós estamos falando de 20 anos quase. 18 anos, 17 anos de busca, e eu descobri que não tem fim.
Então, eu acho que essa é uma decisão consciente de você buscar conhecer os seus potenciais, os seus medos, o seu lado sombra, que a gente fala no plano de voo sobre isso. Então, eu acho que às vezes as pessoas têm o maior paradigma delas é se dar a oportunidade de experimentar com o menor filtro possível uma experiência nova. Então, esse é o primeiro convite que eu quero fazer. Experimente. Não precisa ser o plano de voo. Não precisa. Não precisa ser uma experiência conosco aqui. Mas se permita, durante um tempo, observar o que você pode aprender com você mesmo, o que você pode aprender com quem está do seu lado e como que você pode experimentar uma nova visão do mundo. Eu acho que esse é o sem paradigma que você falou, né? Porque muitas pessoas entram com paradigmas de não, isso é mais um treinamento, isso é mais uma coisa assim, né? E aí perde uma oportunidade de fazer uma troca, eu acho que muito profunda, né? Eu acho que a gente vive lá muito profundo aquilo, quem se dedica, né? E você foi um cara que eu lembro muito disciplinado. Ô Luiz, como é que foi viver o plano de voo? Como é que foi viver as experiências? Está sendo, né? Assim, o plano de voo não tem fim, né? Assim, de fato, é uma ferramenta de vida, né? Assim, que você faz um planejamento de vida. Uma coisa que também antes do plano de voo e antes desse processo me aperreava muito, que eu era o cara do tudo agora, todo tempo, entendeu? Então eu não separava muito as áreas da vida e queria viver intensamente todas elas. E não é possível fazer isso. A gente não tem como em um dia equilibrar todas as áreas da vida. Não tem. Isso me trazia uma certa frustração às vezes, né? Eu, não estou indo bem nessa área, ou estou faltando nessa outra. E isso ia me dando um sentimento de impotência, né? E o plano de voo é legal porque tu organiza isso dentro do teu dia a dia, né? Do teu plano de vida, né? Tu consegue ver que o desequilíbrio é consciente, né? Assim, tu vai agir em determinadas áreas, né? De acordo com o teu tempo e tua dedicação. Você vai abandonar certas áreas da vida em determinado momento para impulsionar outras e tá tudo bem, né? É isso mesmo, tá tudo bem. É assim, entendeu? E isso foi me dando um conforto, né? Hoje eu me sinto confortável em estar aqui, por exemplo, né? Eu estou num roteiro de viagens longe da minha casa, do meu filho, da minha esposa, mas eu não estou me sentindo culpado por isso, né? Pelo contrário, eu sei que eu estou acelerando uma parte para que as outras também, posteriormente, fiquem bem. Muito bem. Você ter essa consciência, né? Que eu acho que foi o grande ganho que eu tive com o plano de voo, que foi uma consciência de tudo isso, né? É confortador. Assim, de fato, é um ganho que eu tive dentro do que eu estou vivendo no plano de voo, porque não acabou, né? A gente está aí, eu acho que a turma que eu fiz fazem 2 meses já. Sim. E eu estou vivendo isso no dia a dia. Tem hora que escapa, né? É legal essa participação que estou fazendo. Mas a gente está consciente, não é isso? Eu acho que nas últimas 2 semanas eu dei que meio afrouxei a rédea um pouco e a coisa, sabe, que, pô, não foi legal, mas eu estou consciente que não foi. E aí já estou, né, agindo para que a coisa volte a um processo que eu quero que seja o normal, né, da minha vida. Olha só, para quem está nos escutando, talvez vocês não compreendam um pouco da fala do Luiz, e às vezes ele fala e eu dou um sorriso do lado de cá, né? Porque é uma conexão de quem viveu a jornada. Então, por exemplo, quando o Luiz fala, não, existe um desequilíbrio consciente. O que é o desequilíbrio consciente? Né? A gente fala muito lá no plano de voo que é assim, a gente foi ensinado eu fui ensinado, você também foi, né, Luiz? Que a gente tem que buscar o equilíbrio. E aí você busca o equilíbrio em todas as áreas da sua vida o tempo todo. Só que o equilíbrio em todas as áreas da vida o tempo todo é impossível. Não tem como acontecer. E aí quando não acontece, você se frustra, você se cobra, né, você se sente chateado porque aquilo não está legal. Só que existe um caminho, existe um jeito de você perceber que aquele desequilíbrio que está acontecendo, quando ele é escolhido e combinado e trabalhado com as pessoas que estão à sua volta, que você ama, que são importantes, o desequilíbrio consciente é o equilíbrio da vida.
Então, a gente fala que piloto é tudo desequilibrado, né? Todo piloto que voa o plano de voo, ele é desequilibrado. Por quê? Porque a vida é desequilibrada. O equilíbrio da vida, a constância da vida, aquela linha reta, é a morte. Quando tudo fica extremamente equilibrado numa linha reta, acabou, você morreu. Agora, ter consciência desse desequilíbrio, como você fala, eu estou viajando, estou a X quilômetros da minha casa, não estou lá agora, mas eu sei que essa esticada que eu estou dando, né, esse momento que eu estou trabalhando mais, que eu estou dormindo menos, talvez, é um momento que desequilibra isso, mas que posteriormente ele vai render frutos para equilibrar uma outra área. E aí, quando você volta para casa, que você vai curtir o final de semana com a sua família, aí você deixa o trabalho de lado, busca o equilíbrio daquele lugar, e aí você vive aquilo com mais intensidade, mais presente, vivendo mais presente, sentindo de forma presente. Você vive um momento com muito mais consciência do que você está lá preocupado, porque eu trabalhei demais e que agora eu estou cansado, né? Eu tenho a impressão, Luiz, pelo menos comigo acontece isso. Às vezes o dia é extenuante, mas quando você diz assim, bom, esse dia foi extenuante no trabalho, agora eu vou viver intensamente a minha vida em casa, parece que uma energia recarrega a bateria e você chega em casa ou você chega no lugar que você quer viver e está renovado. Comigo acontece isso. Esse é o convite, né? Como que você, de forma consciente, faz escolhas nas áreas da sua vida, que são algumas que são extremamente importantes, para que você possa viver essas áreas da vida com intensidade, sem ficar se cobrando, que naquele momento eu devia estar fazendo isso ou eu devia estar fazendo aquilo, né? Quem devia estar fazendo coisas em outro lugar não vive a vida presente. E o tempo passa, né, Luiz? É. Eu falo que eu virei um imediatista de longo prazo. É, assim, Legal isso. é um conceito que eu não sei se existe, basicamente, mas é como eu me sinto. Existe? Eu me, Você acabou de construir ele, ele existe. eu me dedico ao máximo ao que eu estou vivendo no momento, né, de imediatista mesmo, mas com pensamento de longo prazo. Eu quero ser imediatista amanhã também, com outra coisa que eu esteja vivendo, e assim eu vou, né, seguindo a vida com essa intensidade, né? E dentro disso, a gente tem a consciência também que lá no despertou é a de finitude do tempo, né? Assim, o tempo ele é finito, né? Para gente, né? Para o ser humano. Talvez para o mundo não, mas para a gente, né? Pessoas, ele é finito. Você ter consciência disso, você começa a fazer umas contas de quanto você tem dedicado de tempo para cada coisa importante da sua vida. Não vou nem falar de áreas, né? Olha só, deixa eu só abrir um parênteses aqui, Luiz. Olha a frase do Luiz, para quem está nos escutando. Quanto de tempo você tem para cada coisa importante na sua vida? A gente não é ensinado, a gente não é convidado ao longo no nosso desenvolvimento como ser humano a pensar na importância do tempo. Tanto que muitas pessoas ao longo da vida dizem, não, eu estou aqui só matando tempo. Não, agora eu vou dar uma matadinha do tempo aqui. Quando a gente, em algum momento da jornada, descobre que tempo é vida, matar tempo é matar vida. Desperdiçar tempo é você desperdiçar a vida. Isso não significa, deixa eu só, Luiz, aprofundar um pouco aqui. Outro dia, conversando com um amigo, nessa última jornada do Dobre Seus Lucros, dessa imersão empresarial, um dos participantes disse assim, eu concordo com você que a vida precisa ser vivida com intensidade. Agora, eu não concordo com você que você usa todo o tempo. E quando que você descansa? Esse foi o questionamento, né? Aí eu falei para essa pessoa, disse assim, olha, quando eu disse que eu uso todo o tempo, eu também escolho de forma consciente o tempo que eu vou usar para não fazer nada. Essa é a diferença. Essa é a diferença da consciência. Uma coisa é eu deixar o tempo passar. Outra coisa é o seguinte, olha, amanhã de manhã eu não vou fazer absolutamente nada. Quando você toma essa consciência e faz essa escolha, aquele nada que você faz, até o nada tem mais intensidade. Não é assim? É assim. Eu já tinha um dia, né, que eu não fazia nada, que é domingo, geralmente, eu gosto de fazer nada.
E gosto de não fazer nada mesmo, né? Ficar ali, até olhar para a televisão, para mim, eu tô olhando para nada. E isso me perturbava um pouco, né? Assim, porque eu ficava com peso na consciência, de, pô, não tô aproveitando meu domingo e tal. E depois eu vi que nenhum outro dia era assim, era só o domingo. Aí eu digo, pô, se eu não tiver nem o domingo para fazer isso, como é que eu vou aproveitar o meu não É uma fazer nada? escolha sua. É uma escolha sua. Dane-se o que é. Porque muitas vezes essas escolhas que a gente fica se cobrando é porque tem um contexto externo. A família que cobra, o outro que fala, alguém que comenta alguma coisa, alguém diz, cara, você faz o domingo sem fazer nada. Eu, eu posso. Você não pode? Eu posso. Sabe? Aquela coisa assim, ó, dá licença, que é a minha vida, deixa eu cuidar dela. Aham, é isso mesmo. O, essa coisa da finitude, né? E uma pergunta que, assim, é meio extrema, né? Mas é uma coisa que depois do plano de voo eu consigo responder. É assim, ah, se amanhã fosse o último dia meu na Terra, né? Se fosse partir para outro plano, o que é que eu faria, né? E é legal saber responder isso hoje com clareza, Sim, porque eu percebo que na minha resposta, tudo que eu vou fazer são as coisas importantes da minha vida. Assim, perfeito. cada atividade do meu dia, né, do meu último dia, sinaliza o que é mais importante para mim, entendeu? Então, assim, isso para mim é... Lá eu consegui, hoje eu respondo com clareza e tudo, porque ele me deu essa consciência da finitude do tempo, né? E é finito mesmo, assim, a gente tem que ter essa consciência, é uma das coisas mais certas da vida é essa. E é bacana você ser confrontado, né? Você ser provocado sobre isso, né? Não, E eu provoco. não Eu existe... provoco, né, Luiz? É, Eu sou um bastante. provocador. Eu sou um provocador. É, Né? Eu falo assim, quer viver a jornada do plano de voo? Se permita. É barato demais, está aí no link da bio, você pode ver o preço, não é pelo dinheiro, não. mas é pela entrega, né? Pela proposta. E eu me dedico lá intensamente. Trago casos do meu dia a dia, o que, que eu aprendi, o que eu vivi. Tem gente que me conhece que não sabe metade das missas que eu rezei, não é, Luiz? É, é interessante, assim, além de tudo, né, existe esse network, essa troca, né? Tem pessoas lá que eu me sentiria muito à vontade de levar como amigo para a vida, né? Até Sim, por essa troca que houve durante esse processo, né? A gente passa a saber um pouco mais sobre a vida do outro. E existe isso também dentro do plano de voo, né? Acho que de todo esse processo que a gente participou, do seus voos, plano de voo, existe esse network forte, né? sim. E é um dos benefícios, digamos, que está embutido em todo o contexto. Ô Luiz, deixa eu fazer uma pergunta para você. A gente tem lá o primeiro dia que a gente fala de finitude, a gente fala de momento da verdade, né, das experiências únicas da vida. Aí o segundo dia, a gente tem literatura, tem um livro que a gente compartilha, né, e as lições desse livro, né, La Buena Suerte, que é o primeiro livro. Aí o segundo livro a gente fala da Em Busca de Sentido, né, é um dia mais reflexivo, que a gente descobre o lado sombra, trabalha um pouco com isso. Depois a gente fala sobre energia, a energia da palavra, como que a palavra tem poder, como que o pensamento tem poder, como essas coisas movem a gente. O que que foi nesses primeiros dias? Tem algum dia, né, que foi muito forte para você, que foi marcante para você, que você possa compartilhar e dizer assim, olha, um dia eu parei para pensar em tal coisa e isso me trouxe algo forte. Tem algum dia que você lembre? Tem, assim, tirei proveito, como você mesmo falou, né? Eu tirei bastante proveito de tudo. Mas tem vários pontos que eu poderia citar. Dentro dos primeiros dias, eram dois que foram gritantes para mim. Um é sobre invalidação, né? Que você Sim. sofre durante a vida por outras pessoas, muitas vezes até próximas. E aí isso bateu muito forte em mim, assim, porque eu tenho um problema de dizer não, né? Assim, foi presente minha vida inteira. E o lance de ser agradável com as pessoas, né? Assim, eu procuro deixar a coisa, o ambiente sempre leve. E isso são duas coisas que uma puxa a outra, né? O cara que quer deixar o ambiente leve e tem um invalidador do lado, ele vai se aproveitar, né? Vai. Então eu aprendi a bloquear isso, de fato, com o plano de voo. Tive, inclusive, conversas e decisões importantes
na minha vida, principalmente profissional, depois dessa lucidez, né, que eu obtive através Eu lembrei que no meio do plano de voo, a gente se encontrou num evento. isso. Eu lembrei disso agora. E que a gente almoçou, falou das invalidações, e eu lembrei que você disse assim, então eu vou encarar diferente isso. Não foi? Exatamente. Legal demais. E nesse dia, até foi, assim, não sei se no mesmo dia ou no dia seguinte, eu tive uma conversa, assim, com uma pessoa que estava invadindo demais o meu espaço. E aí foi tudo, assim, regulado, não é uma pessoa que eu não queria perto, nem que eu tenha nada que desabone, nem nada disso. Era só um ajuste que precisava ser feito, né? Sim. E, às vezes, pessoas que você gosta, precisa que você ajuste ela no que você tem como vida, né? Até para que você não perca essa pessoa, se afaste em definitivo, entendeu? Então, essa lucidez sobre a invalidação, para mim, foi um ganho absurdo, né? Sim. Hoje eu não permito. Essa frase... Ô, Luiz, desculpa te cortar. Essa frase que o Luiz falou, ó, essa lucidez sobre a invalidação. Né? A gente aborda no 4º dia do plano de voo sobre os invalidadores, né, e os vitimadores, que são pessoas que às vezes estão perto da gente e por algum comportamento invalidam, né, quem a gente é, o melhor que a gente tem, não que a gente é, mas aquilo que é de melhor. E às vezes a gente viveu uma vida aprendendo que o não era uma coisa ruim, que, né, que você precisava ser educado com todo mundo. Você ser assertivo não é faltar educação, é você ser pontual, assertivo com aquilo que é importante para você. Para você viver uma vida melhor, você viver uma vida plena, você viver uma vida com mais tranquilidade. Então, eu acho que é muito isso, né? A gente ter essa consciência, essa clareza, né, sobre, às vezes, uma palavra, ela tem um poder importante, né? E às vezes ela pode ser negativa para a gente. E aprender a você dizer, olha, não quero aceitar isso. Uhum. E às vezes é mental, né, Luiz? É. Eu não aceito isso e pronto, tá ótimo assim. Isso muda a energia da gente. Principalmente também, Fábio, em relação não só à invalidação, mas como à reclamação, né? A Sim. gente hoje vive num mundo em que as pessoas são bombardeadas por notícias ruins, né? Sim. Aqui no quarto de hotel, eu liguei a TV para passar um tempo, ter uma voz ali, né, acompanhando. Mas, assim, não aguentei 10 minutos, porque, cara, eu vi a hora de escorrer sangue na TV, né? Então, assim, é todo mundo bombardeado por isso. E as pessoas se habituam a reclamar, né? Sim. E hoje, para mim, grita, sabe? A reclamação, ela grita no A gente fica mais sensível, né, Luiz? E aí, quando eu vejo esse processo, se for uma pessoa que eu tenha essa verdade, ou eu interrompo o processo da pessoa de reclamação, ou eu me distancio enquanto ela para, né? E aí é um bloqueio mesmo de dentro, que você falou, como você falou, e a gente cria esse dispositivo, de estar atento a isso. Porque senão, sua mente vai ficar transbordando reclamação também. E você leva aquela energia ruim para você, isso, que não é sua. Não é sua. Você não precisa, em momento algum, levar a energia de ninguém. Essa história, ontem eu escutei de uma pessoa que trabalha com a gente, uma das empresas nossas, dizendo, não, mas eu levo tudo para mim, né? Quando o ambiente está ruim, eu sinto muito. Então, e eu ouvindo aquilo, dizendo assim, gente, você pode escolher não levar nada. Você pode escolher não ficar pesado com nada. É uma escolha pessoal, individual. Você pode perceber o que está acontecendo no ambiente e dizer, ok, isso é teu, não é meu, eu não preciso carregar isso comigo, e a gente fica mais sensível. A gente fica mais aberto para perceber aquilo que antes a gente não percebia. E estava lá, né, Luiz? Estava lá no dia a dia. E é importante também, Fábio, dizer assim, que não é que não exista reclamação no mundo, porque existem coisas que precisam ser reclamadas, né? Sim. Mas que seja que seja um caminho para uma ação de mudança, né? Não adianta ficar reclamando sobre coisas ou escutar coisas que eu não tenho poder nenhum de mudança. Assim, pouco vou contribuir, né? Então, para que eu vou compartilhar aquilo? Entendeu? Alimentar isso. Porque, veja, reclamar é clamar 2 vezes. Ou seja, quando eu reclamo, eu estou fortalecendo aquilo que é ruim. Isso. Então, se eu estou reclamando,
ou seja, eu estou clamando alguma coisa e essa coisa é ruim, né, eu vou fortalecer. Então, a reclamação ela existe para uma ação. Eu reclamei para fazer um movimento de mudar aquela realidade. Só para eu ficar com aquela energia, não é legal. Boa, boa essa. Então, uma das coisas foi, você ficou mais sensível e mais consciente, né, sobre as invalidações, né, os barulhos externos, como a gente fala lá. Fala uma outra coisa que foi importante para você, que foi forte. É, na verdade, Flávio, assim, as coisas mais importantes são as mais simples, né? Assim, são as mais, às vezes, óbvias, assim, na cara. Que é tu dedicar uma hora do teu dia a dizer para outra pessoa que, pô, eu gosto de ti, cara. É um puta amigo, entendeu? Cara, lembra daquele dia que ia, sabe, trazer boas memórias à tona. Momentos da verdade, Luiz. Isso, momentos da verdade. E são os mais simples, cara. Mais simples. Eu pus em prática alguns logo de cara, assim, né? Meio naquela de, vou praticar isso aqui logo, né? E comprei flores para a esposa, fui deixar no trabalho, fiz toda aquela passeio de bicicleta e tal. E eu tenho tentado manter isso, né? Porque nesse simples é que a gente constrói os grandes, né? Fazendo as coisas simples, a gente constrói coisas grandes. Tem muito a melhorar ainda, né? Assim, por isso que eu digo que tudo de voo é para a vida, né? É Não, para a vida. não é, não é uma coisa que eu acho que é um período que você vai mudar hábitos, ou acho que é constante mesmo, ficar fazendo, né? Praticando, até virar um hábito. Mas para mim, as coisas mais simples foram as melhores. Legal. Tem Desse... uma frase que diz assim, ó, a simplicidade é a essência da sofisticação. Então, a sofisticação muitas vezes está naquilo que é mais simples, né? Às vezes o mais profundo está na simplicidade de uma ação que a gente faz num momento que foi totalmente inesperado, com uma coisa muito, muito, muito amorosa, e aquilo causa um impacto muito importante em alguém. Então, eu realmente acredito que a vida pode ser construída com muitos momentos incríveis, e momentos incríveis não precisa de dinheiro, não precisa de um lugar especial. Se tiver tudo isso, melhor ainda. Mas às vezes é um bilhete que você deixa, né? É uma palavra que você fala, é um abraço que você dá de forma honesta e amorosa. Então, a vida é mais plena quando ela é assim, quando ela é vivida desse jeito. eu também tiveram atitudes assim que não foram tão simples, né? Por exemplo, eu fui visitar um amigo em Brasília que eu não via há 15 anos, né? Legal. Foi, assim, bem inusitado, motivado por uma pergunta que eu fiz para ele, porque ele é um cara bem espiritualizado, e perguntei para ele o que era Deus, se ele podia me falar, porque eu sempre confiei muito nesse cara. Sempre foi um cara que eu confiei bastante. E através dessa pergunta ele disse, não, vem para cá, para cá. Aí, que legal, cara. A gente passa aqui 3 dias andando junto e eu vou te explicar o que é. Que legal. Lá, a gente foi surfar no lago, né? Eu sou surfista, e aí a gente foi surfar no Lago Paranoá, e, sabe, fui na igreja com ele, vive o dia a dia dele com a família, né? Que eu fiquei na casa dele, ele tem 4 filhos, então é bem tenso, né? O dia a dia dele lá. Mas foi fantástico, né? Até reencontrei ele esses dias. Não foi tão simples, né? Mas foi intencional. Eu fui atrás mesmo, entrei em contato, entendeu? Foi, cara, incrível, incrível, incrível. Assim. Isso é sensacional. É que assim, né? Eu às vezes tenho vontade de contar mais sobre essas coisas da vida, né? Então, alguns anos atrás eu fiz uma viagem, e aí na fila de um lugar lá dessa viagem, desse lugar a gente foi para Cancún, e aí na fila do Cocobongo conheci um casal. E acabou fazendo amizade de fila, sabe? Aquela conversa de fila. O tempo passou, e eu tô falando isso 4, 5 anos para trás. O tempo passou e a gente se encontrou em São Paulo, eles são de Brasília. A gente se encontrou em São Paulo, se divertiu, conheceu lugares diferentes, tanto para eles quanto para nós. E agora eu vou fazer uma viagem de férias, comentei com eles, e eles nos deram um presente dessa viagem, né? E agora, depois desse presente, isso foi semana passada, a Carol e o Pedro, nós vamos a Brasília para jantar com eles. Nós vamos pegar um avião e vamos sair daqui, né, para agradecer o presente, para passar o dia
e jantar. Então, o que eu quero dizer com isso? É que às vezes tem coisas que você pode fazer na sua vida que elas vão marcar não só a sua vida para a sua eternidade, mas sim para outras pessoas, porque é uma coisa que tem amor, que tem conexão, que tem verdade, que tem o brilho da vida. E às vezes a gente esquece, né? Vai no redemoinho, vai na aparência, vai cumprindo o protocolo da vida. Tudo tem protocolo. Na empresa onde eu trabalho tem protocolo, né? Os clientes que eu visito têm um protocolo. Então tem papéis que a gente exerce com alguns protocolos, mas a vida tem o protocolo que você estabelece, aquele que você quer viver, né? De você ir para algum lugar e dizer assim, olha, tô indo aí, vou passar o final de semana com você. Faz 10 anos que eu não te vejo. E você foi um cara importante na minha vida. E eu vou viver essa história com você. Nós vamos falar sobre a minha e sobre a sua vida. Olha que lindo isso. E a gente esquece de viver. A gente não pensa nisso, né? A gente usa, muitas vezes eu escuto as pessoas darem explicações e desculpas do tipo: as circunstâncias da vida nos separaram. Mentira! Só se pegar o telefone e ligar. Hoje ainda, que tem rede social, que tem WhatsApp, que tem um monte de ferramenta, você pega o telefone e liga, e a pessoa que você não vê há 10 anos, que foi uma pessoa super importante na sua vida, que está lá em outro lugar, vivendo uma outra história, você conecta de novo, relembra, né, e você compartilha novas histórias. Isso é fantástico. E as pessoas não têm paciência de fazer, não têm disciplina de querer cultivar coisas dessa natureza. Eu tô lembrando aqui, eu fiz várias dessas ultimamente. É Mandei recado lindo, não para é? um amigo que tinha se distanciado. Eu digo, meu irmão, esse cara, ele é muito meu amigo, eu não posso deixar isso acontecer. Mandei mensagens, Zé Renato, um amigo meu, esse meu amigo lá de Brasília é o Beto. Tem uns aqui que entraram, não sei se eles permanecem na live, mas tem uns amigos que viveram momentos legais demais, assim, na minha vida. E eu não quero perder isso. Eu valorizo muito a amizade, assim, é uma coisa que tá no top das coisas mais importantes para mim, sabe? Porque tudo na minha vida, inclusive profissional, veio através de amizades. Assim, Sim. eu nunca entreguei Veio um das currículo para conexões, entrar num Luiz. emprego, acredita, Fábio? Eu nunca entreguei um currículo para entrar numa empresa que eu trabalhei. Eu sempre fui convidado, assim, a minha vida Olha, toda. Né? Então, isso é uma coisa importante para mim, né? Eu tenho que valorizar isso, entendeu? E é que isso, assim, legal. tem. Telefone e liguei para alguém que eu não via há muitos e muitos anos, e essa ligação fez uma conexão com uma coisa que hoje é importante. Estava tudo lá, a gente só não estava vendo. Não estava vendo porque estava com um véu, né? Um véuzinho que nos colocava a enxergar o mundo de um jeito diferente. Né? Luiz, teve alguma coisa que te impactou forte, assim, que tu diz assim, nossa, fiquei me incomodou isso. É assim, sinceramente, o que me causou uma reação muito forte foi essa questão da validação que eu te disse, Validação. porque era algo que eu vivi a vida inteira, assim, sabe? Pessoas me diminuindo, ou por um motivo ou por outro, querendo ficar um pouco acima de mim, enfim, não cabe a mim julgar também, mas nunca, não cabe a mim não aceitar. Voltou. Não sei se o Luiz está aí, acho que não. Deu um pane de internet, tá tudo bem, a gente voltou. Então a gente estava falando aí dessas experiências e o Luiz comentou sobre. Vou dar um alô para ele aqui no WhatsApp. Calma aí um pouquinho, por favor. Ok, o Luiz voltou.
Oi, Luiz. Oi. Muita energia, Luiz. Muita energia na história. Coisa linda isso, cara. Demais. Estou muito feliz com a nossa conversa. Tem coisas que só a gente compreende do que a gente está conectando, né, Luiz? É, E você estava falando quando caiu a internet, você estava falando da como pegou forte a invalidação, né? isso. Que aquilo que o outro faz com você, você não precisa dizer não, você não precisa fazer nada com ele. É uma Nem percepção dele, cuidado. mas como você aceita ou não aceita é que faz a diferença. É exatamente isso. Porque tu não, é, tentar compreender a cabeça do próximo é inútil. Né? Assim, é inútil, não dá. É um universo, né? Cada cabeça é um universo muito complexo de entender, né? Então, eu acho que É, é inútil. Mas, assim, o que você vai receber, da forma que você vai reagir daquilo que você está recebendo, é totalmente sob teu controle, né? legal. Então, assim, eu comecei a compreender isso e me deu mais leveza, né? Assim, eu não quero mudar ninguém, eu quero Leveza. mudar a mim A mesmo, vida minha fica mais velocidade. leve quando a gente entende isso. É isso, assim, foi para mim foi o que impactou e ao mesmo tempo foi a solução que mais mudou assim meu dia a dia, sabe? Foi essa questão Legal, de como lidar com as invalidações. legal. Para quem não sabe, né, quem chegou depois ou quem não acompanhou, a gente está falando aqui do plano de voo, dessa jornada que a gente experimenta, experiências, troca ideias, né, e tem aí um conjunto de ferramentas. Lá no plano de voo, a gente entrega 14 ferramentas para que você possa exercitar e perceber e construir uma vida diferente, mas a gente compartilha muita vivência que nos desperta para um mundo que está à nossa frente, e basta uma escolha. O plano de voo tem três pilares: tempo, escolhas e energia. Tempo finito, que passa e não volta nunca mais. Se alguém que está aqui na live pensar que o ano de 2022, a gente já está na metade de agosto quase, e que o tempo passou rápido demais, passou nada. Passou igual a todos os outros anos. O sentido que você deu para sua vida, para perceber se tempo a passar ou não, nossa, eu queria que hoje fosse segunda-feira, de tanta coisa que eu tenho para fazer. Não queria que hoje fosse uma quinta. Queria viver mais a semana, viver mais a história. Então, esse é um. O segundo é as escolhas que você faz, né? Todo dia. Você é convidado a fazer escolhas, escolhas conscientes, escolhas inconscientes que estão aqui atrás, né? Se você não conhece como isso funciona, a vida vai te levando, né? As coisas vão acontecendo e você vai chamar isso de destino. Mas o destino é aquilo que você constrói. Você é dono da sua verdade. E o terceiro, né? O terceiro é a energia. A energia que conecta a gente, a energia que a gente compartilha, a energia que conecta a gente com o universo, a energia com outras pessoas, que é incrível, né? Parece que as pessoas que estão lá dentro da turma que a gente faz o plano de voo eram aquelas que tinham que estar. Engraçado isso. Essa questão da energia, Flávio, eu estava até. Agora a gente conversou um pouco antes, e eu dizendo, Flávio, cara, tá acontecendo um monte de coisa, né? Um monte de coisa chegando. Quando a gente liga o radar, a antena tá ligada, as coisas vão fluindo para o nosso lado. É assim, Então, coisas que são importantes para você, coisas que você está buscando e às vezes nem sabia, ou coisas que você estava buscando e não estava conseguindo. Mas quando você ligou essa antena de energia, né, você tá com um filtro legal, assim, um filtro limpo, legal, as coisas começam a fluir para você. Mas tudo é um processo de como, consciência, né? Consciência de que você está praticando as atividades da vida com intensidade, com intenção, né? Eu estou fazendo isso porque eu tenho intenção de me mover dessa forma. E isso liga um radar de energia mesmo. Assim, não Índia, é, às vezes a gente um fala monte isso, de atrai, né? Boa. às vezes a gente fala isso Entrou um outro piloto aí que é um cara incrível também, Luiz. Tão incrível quanto você. O William. é Esse cara é fera, não é fera? Fala aí, William. demais. Se você estiver Encontrei, conosco ainda aí, dá teu encontrei alô. esses dias lá em Belém. A gente foi um Ele é restaurante sensacional. top que ele levou a gente lá, foi fantástico. Conheci a esposa dele, Legal. que é alta energia também.
Tudo. Os dois fizeram o plano de voo. Quando o William disse que ia fazer o plano de voo e que ele falou do currículo dele, eu disse assim, caramba, esse cara já tá pronto, esse cara já tá tudo. Esse cara é 10. E aí no final ele falou, cara, para mim, o mindset que a gente instala foi o grande ganho. E tá tudo bem quando você leva, né? Cada um leva o seu jeito, leva o seu ganho. William, valeu. Um beijo ter você aqui com a gente. Muito obrigado aí pela presença. Ô Luiz, eu queria deixar aberto, se alguém quer fazer alguma pergunta, qualquer pergunta, tá aberto aí. Tá? E queria perguntar para você, quando você viu o mapa de voo pela primeira vez, aquele negócio enorme lá de você desenhar sua história, o que veio na sua cabeça? Cara, assim, você se questiona assim, eu vou conseguir preencher isso aqui mesmo, né? Assim, vou pôr em prática. Mas eu acho que de forma consciente, ao longo do processo, você vai dando Sim. outras ferramentas que vão mostrando que se você fatiar tudo, você vai conseguir resolver cada uma delas e montar seu plano, né? Que nem a literatura que é passada, é muito densa, né? E ela, de fato, ela contextualiza tudo que é falado, né? Toda a literatura. Eu não consegui ler tudo, né? A forma que eu leio, como eu leio, porque geralmente eu fico lendo devagar, estudo o livro, não só leio, eu não vou conseguir ler, eu acho que é coisa que eu vou terminar ano que vem, né? Mas está tranquilo, porque cada livro está contextualizando coisas que eu estou vivendo, né? E é isso, assim, é possível, é realizável, né? Dá resultado, né? Se aplicado, se você está com o coração e a mente aberta para praticar aquilo, né? Não é nada. Eu fiquei assustado com a visualização inicial, mas eu fatiei a coisa, né? Aos poucos vou lá montando, entendeu? Não precisa ser agora, não precisa terminar amanhã. Não precisa. É a tua vida, cara. Você que está montando ela. Só Isso. Tem essa. Pô, eu vou É tu, você escolhe. Até agora estava tudo fragmentado aí, espalhado. Eu vou ter pressa agora, né? Pelo menos agora tem consciência de que está ali. Eu acho que essa talvez seja a maior contribuição que eu quero levar para todo mundo com essa jornada do plano de voo. É você despertar a sua consciência de que a sua vida é única, que você é o mestre, que você é o piloto dessa jornada, que você pode sentir o que você quiser sentir, que você pode construir a vida que você quiser. É você. É você que comanda, é você que escolhe, é você que dedica a energia no tempo disponível, enquanto tem tempo, porque a coisa está passando. De fato, assim, o impacto em minha vida foi notório. Eu não preciso falar isso para ninguém. Assim, minha esposa, né, que é a pessoa que compartilha a vida comigo e mais me conhece, ela percebeu na hora a mudança de postura. Sim. E isso despertou a vontade de conhecer aquilo. Tanto é que ela é uma piloto também, né? Ela fez também. Fez a última turma. Então, assim, a mudança é real, né? Assim, na postura, né? Ontem mesmo eu estava numa cidade e encontrei um representante amigo, a gente rachou o quarto lá do hotel e ele, um determinado momento, ele olhou para mim e disse assim, tu tá diferente. Tu tá diferente, cara. Isso é demais, a gente escuta. Aí ele disse assim, para virar pastor falta só um clique. Mas são as coisas que tem dentro da cabeça das pessoas, né? Elas ligam logo a alguma coisa que seja mais realidade para elas, né? Assim, normal, tudo bem. Né? Está sempre tudo bem, né, Luiz? Mas é um grande amigo, assim, uma pessoa fantástica. Eu achei legal ele perceber isso. Sinal que ele me conhece, né? Que ele presta atenção legal. Em mim. Achei legal demais também. E, Luiz, a frase que a gente aprende no primeiro dia, eu acho que é a segunda frase. A primeira frase que eu faço é não tem certo nem errado. E a segunda é, tá sempre tudo bem. Uhum. Essa frase traz uma paz pra gente, não traz? Traz. Traz. Luiz, deixa eu ver a hora que eu não enxergo. Olha, a gente tá fechando uma hora já de bate-papo. De óculos que fica mais legal. Oi? De óculos o quê? Fica mais legal. Deixa eu botar o óculos. Aliás, ó, galera, esse aqui é um Zeiss
né? Eu usava um outro óculos. Aí o Luiz fez uma consultoria, ele e o Vitor, e disseram assim: joga esse óculos fora, que ele não combina com você. E aí fizeram eu comprar deles. Eles, ó, vendedor é assim, adora essa gente. E agora eu tenho um outro aqui, ó, top. Então, cara, muito obrigado. Manda o teu recado aí para as pessoas que ainda estão conosco. Vai ficar gravado para quem quiser assistir depois. E deixa o teu recado, a tua mensagem. Eu acho que é um momento para você deixar aí para. Vai ficar para sempre esse vídeo, né? Talvez algum dia no futuro a gente possa olhar para esse vídeo, possa escutar a gente conversando e quem sabe a gente possa dar boas gargalhadas sobre as histórias que a gente está nos contando. Então deixa a tua mensagem para quem vai escutar esse vídeo no futuro. A primeira é direta a você, Flávio. Assim, eu tenho muita gratidão mesmo por ter vivido todos esses momentos e a gente ainda tem uma estrada aí pela frente. Te coloco em uma autoestima, assim, é um cara que eu modelo, né? Assim, hoje eu vejo as suas atividades, né, a tua rotina e tudo, eu modelo isso porque é algo que combina comigo, algo que eu quero para mim. Eu te agradeço demais, né? Obrigado você. Eu convido todo mundo a viver isso, né? De forma aberta, de forma intencional, aberta, busque isso, porque é legal, né? Assim, se tirar uma ideia que seja, né, uma prática que seja do plano de voo para a sua vida, já é um ganho muito grande, que eu falei aqui de algumas que causaram um impacto muito grande. Convido mesmo, assim, qualquer pessoa a participar desse processo, né? É acessível até pela pessoa que está trazendo isso, que é você, né? Você e o William. Então, assim, é esse o recado. Né? Assim, obrigado mesmo. Né? Acho que minha galera também agradece tudo, minha esposa, meu filho, né? Meus colegas de trabalho, enfim. E é isso, Flávio. Valeu. Obrigado aí pelo espaço, pelo convite. Né? Muito bom, Luiz. Obrigado você por essa consideração. Cada palavra que você traz aumenta a minha responsabilidade, né? Eu me sinto mais responsável por entregar o meu melhor. O plano de voo é um presente que eu quero entregar para as pessoas, né? Para que elas possam viver, descobrir jornadas. E no final, se você não descobrir nada, tá tudo bem também. Você descobriu que não tinha nada para descobrir. É uma descoberta. Sempre a gente aprende alguma coisa, né? E eu acho que você, eu lembro você participando, você foi um cara muito disciplinado, falei para você, e eu tenho convicção, né, por tudo que eu já vivi, que quando você se entrega para viver jornadas dessa natureza, o impacto é forte, positivamente forte, né? Você sente isso na sua vida, você muda a sua vida, né? E você hoje me deu um presente, falar tudo que você falou, né? Eu sei o que isso representa, porque uma coisa é a gente bater um papo, outra coisa é você ver um folder, um link, né, e ter lá uma conversa. Mas diferente é a gente viver 5 encontros onde a gente se conecta de verdade, compartilha algumas coisas quando elas são possíveis de ser compartilhadas, né? E quando você fala, eu sei o que você está falando. Quando você fala de um momento da verdade, quando você fala, né, do desequilíbrio consciente, da paz que você sente hoje, quando a coisa está desequilibrada, né, daquela frase, está desequilibrado, eu sei, e está tudo bem. Né? Eu sei o que isso significa. Então, ouvir você falar a sua jornada, o seu aprendizado, a sua entrega, o que você está vivendo, é de fato algo que me deixa emocionado, é um presente que você me entregou. Um primeiro presente. O segundo presente que você me deu hoje foi compartilhar tempo de vida. Né? Se cada minuto à frente que a gente vive é um minuto a menos da nossa história, eu sempre falo isso para as pessoas que eu compartilho live, né? Você compartilhar 1 hora da sua vida é 1 hora que você não vai viver com ninguém. Você viveu comigo, cara. Você me deu 1 hora da tua história que você não vai viver em lugar nenhum da sua vida. Você viveu aqui compartilhando com essas pessoas. Então você deu vida para você trocar uma ideia. E isso é muito precioso. Eu sou muito grato e te agradeço você ter aceito esse convite que saiu do nada, né? Veio, aconteceu. Não demorou 2 segundos para eu responder bora, né? E vamos em frente, né, Luiz? E, ó,
Aí, em algum momento, daqui nos próximos meses, eu vou a Fortaleza para a gente jantar e comemorar um pouco sobre essa vida. Essa coisa maravilhosa que é viver, sentir a vida presente, intensa, com muito significado. Parabéns pelas escolhas que você fez, parabéns pela sua entrega, ela realmente foi diferente e você está colhendo isso, tá bom? Um beijo no seu coração, sinta-se abraçado por mim, né? Continua vivendo o seu mapa de voo, aquilo que você está escolhendo, com toda a energia no tempo ainda disponível. Um beijo, meu amigo. Boas vendas, boa sorte e vamos com tudo. Um abraço. Obrigado a todos. Ah, quem quiser saber, eu esqueço de falar. Quem quiser saber, aí no link da bio tem o link do plano de voo. Você pode ter um pouco de informação, pode me perguntar e tá tudo certo. E se você não tiver dinheiro para voar, fala comigo que a gente dá um jeito. O importante é você querer no coração, tá lá. Isso que importa. Bora sim, Um beijo, meu amigo. Valeu. Obrigado, Flávio. Um abraço.